Não? Ah, Maria fez. Você imprimiu o caminho que ele percorre, Maria? Você fez o print do caminho? Não precisava ser recursivo, não, Paulo. Eu acho que não precisa, não. Sim. Maria imprimiu o caminho, o percurso do cavalo? Quer mostrar, Maria, a execução? Se quiser compartilhar a tela, por favor. Estamos vendo já a sua tela. Legal. Muito bom. E aí você fez iterativo com dois for alinhado? Pode digitar aí. Fez recursivo. Era exatamente isso que eu tinha sugerido. Quer dizer, essa impressão na tela aí era o que eu tinha sugerido, né? Fazer a tabela 8 por 8 e mostrando o caminho. Recursivo é outra maneira de implementar programa no computador, né? A gente pode implementar ele procedural, como é a forma normal que a gente faz, ou recursivo. Recursivo é quando a função chama a si mesma. É para você entender isso com matemática, você pode lembrar da definição da função, por exemplo, da função fatorial. Que a definição de fatorial, o fatorial chama a si mesmo, né? Fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. Fatorial de 4 é os 4 vezes o fatorial de 3 e assim sucessivamente. Isso é uma definição recursiva. Ok. Muito bom, Maria. Parabéns. Então, pode encerrar aí a apresentação. Fiquei muito satisfeito com o resultado. Alguém mais fez? Então, sugiro que tentem mais um pouco até a próxima aula. Hoje a gente vai começar a ver ponteiros ou apontadores. Vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo já? Estão vendo a tela? Ok.
Então vamos ver um pouco hoje sobre ponteiros. Geralmente, assim, a forma mais usada para declarar variáveis na linguagem C é como na maioria das outras linguagens, né? Você, como está aqui, ó, na linha 12, você diz o tipo do dado, no caso aqui é um inteiro, o nome da variável, e aqui eu já estou atribuindo um valor para essa variável com sinal de igual, né? Atribuindo 5 à variável contador. Mas a linguagem C também permite que a gente acesse os endereços de memórias das variáveis. E para criar uma variável que é capaz de manipular endereços de memória, nós colocamos um asterisco na frente do nome da variável. Então, nós escrevemos int, asterisco, o nome da variável. Nesse caso aqui, eu chamo essa variável de cont.ptr. Eu sempre vou colocar esse ptr depois do nome da variável para indicar que ela é um ponteiro. Um ponteiro, ele tanto, ele tanto pode guardar o valor de uma variável, quanto ele pode guardar o endereço de uma variável. Então, por exemplo, aqui, cont.ptr está recebendo o endereço da variável contador. O endereço lá na memória RAM, onde é que essa variável contador está guardando a informação. E para indicar que nós queremos o endereço de contador, nós colocamos esse caractere aqui na frente da variável, que é o chamado também de i comercial, né? Então, o i comercial contador vai retornar o endereço de memória da variável contador, que vai ser acumulado, né, guardado em conta.ptr. Agora, observe que aqui, conta.ptr está sem... Deixa eu só montar esse processo. Conta.ptr está sem o asterisco. Então, quando a gente usa um nome de uma variável, que é um ponteiro, sem colocar o asterisco na frente, nós estamos nos referindo ao endereço de memória que aquele ponteiro se refere. Então, se eu quiser que esse ponteiro, o nome dele é ponteiro justamente porque ele aponta para regiões de memória. Então, se eu quiser que esse ponteiro aponte para a mesma região de memória, ou se refira à mesma região de memória que a variável contador, eu uso o i comercial em contador para atribuir o endereço de contador no ponteiro cont.ptr. Então, aqui a gente tem, eu tenho vários prints para mostrar o que acontece com esses conteúdos dessas variáveis. Então, por exemplo, para imprimir o conteúdo, né, para eu me referir ao conteúdo do ponteiro, sem ser a memória, a informação que realmente está guardada naquela posição de memória, eu utilizo o asterisco, é também chamado de operador de desreferenciação. Então, quando você usa o asterisco, você não está mais apontando para a referência de memória, você está apontando para o conteúdo diretamente. Um ponteiro também tem um endereço de memória, então eu também posso acessar o endereço de memória desse ponteiro utilizando o i comercial. Agora, se eu usar a variável ponteiro, cont.ptr, sem asterisco e sem o i comercial, eu vou ter um endereço que aquela variável aponta, né, que foi esse endereço da variável contador que a gente pegou aqui. E eu posso também, para uma variável comum, que não é ponteiro, acessar o endereço de memória dessa variável comum, né? Então, uma coisa que a gente vai ver aqui quando imprimir é que, por exemplo, tanto o endereço de conta.ptr aqui, sem asterisco, sem comercial, quanto o endereço de contador com e comercial são iguais, né? Esses dois prints aqui têm que retornar o mesmo valor, que foi justamente o que eu fiz aqui, eu atribuí o endereço da variável contador ao conta.ptr. Outra coisa interessante aqui nesse print é que quando nós queremos imprimir
endereços de memória em hexadecimal, nós utilizamos esse argumento aqui, que é o asterisco P, né? O asterisco P vai indicar o endereço do apontador, né? O endereço da região de memória. Então, vamos ver aqui. Compila, executa. Veja, deixa eu aumentar aqui o zoom. O conteúdo de asterisco conte.ptr é 5. Por que 5? Porque conte.ptr aponta para a mesma região de memória de contador, e lá em contador, quer dizer, contador possui 5. Então, tanto conte.ptr como contador se refere à mesma região de memória que contém o valor 5, que foi atribuído aqui a contador. Agora, o endereço de conte.ptr é esse número em hexadecimal, se refere a uma posição de memória. O endereço apontado pelo conte.ptr é o endereço da variável contador. Endereço de contador é esse aqui. Agora, observe que esses dois números hexadecimais são exatamente os mesmos, porque as duas variáveis se referem à mesma região de memória, à mesma posição de memória. Quando nós declaramos um ponteiro, nós podemos atribuir um valor nulo para ele, né? Que é usado, que a gente usa esse null para indicar que o valor do endereço, quer dizer, o valor que está contido lá em conto.ptr é nulo. Mas nós também poderíamos colocar um zero aqui, mas geralmente a gente põe nulo, tá? Agora, vamos pensar um pouco aqui. Na declaração, né, na definição da variável, a gente tem o tipo, o asterisco e o nome da variável. E aí nós podemos ter 4 variações. Não, antes de eu falar sobre isso, é melhor falar sobre outra coisa. Geralmente, quando a gente passa argumentos para funções em C, da maneira como a gente aprendeu até agora, esses argumentos são passados por valor. O que é que isso quer dizer? A função faz uma cópia da variável e utiliza a cópia daquela variável no escopo local dentro da função. Mas só que copiar a variável pode ser ruim por dois motivos. Isso toma tempo de processamento, fazer uma cópia, principalmente se for uma variável muito grande, e isso ocupa mais memória RAM. Então, se você está lidando com um dispositivo, vamos dizer, um dispositivo embarcado, que possui pouca memória disponível e pouco poder de processamento, você deveria evitar passar variáveis por valor. Você deveria prezar por passar variáveis por referência, que é a outra maneira de fazer. Então, a linguagem C permite que nós passamos variáveis por referência utilizando ponteiros. E aí, quando você passa por referência, você está passando o endereço de memória da variável. E passando o endereço de memória, você nem precisa fazer uma cópia da variável, nem precisa, nem perde tempo fazendo a cópia, nem acumula espaço na memória com a nova variável, porque você tá criando apenas uma referência para a mesma região de memória. E aqui eu tenho um exemplo, quer dizer, são dois exemplos de passagem por valor e passagem por referência. Então, o primeiro exemplo aqui, os dois são para achar o quadrado, né, elevar ao quadrado o número. No primeiro, a gente passa por valor, então, eu declarei a variável n igual a 6, passei por valor, da mesma maneira como a gente já conhece. E lá em quadrado por valor, aqui, a gente vê, ó, que ele simplesmente faz n vezes n e retorna o resultado, que é um número inteiro. Agora, quando eu passo por referência, a variável que eu passo aqui no argumento tem que ser um endereço de memória, né? Então, esse i comercial se refere ao endereço na memória da variável n. E a assinatura dessa função por referência é um ponteiro. Observe aqui, o argumento
O argumento vai ser um ponteiro. E aí esse ponteiro espera que você dê como entrada um endereço. E como eu estou passando aqui um endereço de memória, eu não preciso retornar o valor de n após elevar ao quadrado, porque o n vai ser modificado dentro da função e eu vou poder acessar esse valor modificado fora da função. Por quê? Porque eu estou mexendo diretamente no endereço global daquela variável no programa. Agora aqui, outra curiosidade que você tem que perceber, ó, dois asteriscos, mas sendo que um é o asterisco que se refere ao ponteiro e o outro é o asterisco da multiplicação, tá? Então, para evitar, quer dizer, reduzir a confusão, geralmente o asterisco do ponteiro, a gente escreve ele bem coladinho no nome da variável. Asterisco NPTR, asterisco NPTR e asterisco NPTR. E o asterisco aqui, que se refere à multiplicação, a gente dá um espaço para separar ele. Então, o que está sendo feito aqui desreferencie o ponteiro NPTR, ou seja, acesse o conteúdo que está nessa posição de memória, acesse o conteúdo que está nessa mesma posição de memória, e multiplique esses dois conteúdos e guarde no conteúdo de memória referenciado por NPTR. Aí, duas coisas importantes, né, que eu repito. Primeiro, se você está passando por referência, você passa o endereço, que é e comercial, o nome da variável. Segundo, se você vai passar por referência, você tem que dar um ponteiro como entrada na função. Vamos executar isso. Aqui, ó. Quadrado por valor. Né? O valor que entrou foi n igual a 6. Aqui, ó. N igual a 6. E o resultado que foi retornado é 6 ao quadrado. Agora, nessa outra função, no quadrado por referência, o que eu dei como entrada foi o endereço de memória da variável n. E internamente, dentro de quadrado por referência, eu atribuí um valor àquela variável. De forma que fora da função, no escopo da função principal, o n foi alterado. Entendeu? Porque a alteração ocorreu diretamente na posição de memória. Alguém poderia se questionar, né? Para que serve, né? Ponteiros. Por que eu iria querer usar ponteiros? Deixa eu ver aqui, tem alguém comentando. Dentro do escopo da função quadrado por referência, eu ouvi falar que você não precisa colocar o asterisco no ponteiro, porque você já entende que aquele é um ponteiro depois que você declarou no parâmetro, não é? Eu acho que não. Sempre que você, se a assinatura aqui, ó, se a assinatura aqui diz que é ponteiro, essa variável tem que ser usada como ponteiro dentro da função. Colocando um asterisco quando se refere ao valor, tirando um asterisco quando se refere ao endereço de memória. A gente pode até fazer o teste aqui, mas eu acho que isso não vai dar certo, não. Eu acho que o que você está sugerindo é esse aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Acho que você está dizendo isso assim, né? N, N, N. É isso? Killian, é isso aqui que você está dizendo? Vamos interpretar o que está acontecendo aqui, né? Ele está dizendo assim: pega o endereço de NPTR, multiplique pelo endereço de NPTR e guarda o valor no endereço de NPTR. Ou seja, assim, pela interpretação, se isso aqui é um ponteiro, o que ele está fazendo aqui deveria ser mudar o endereço de NPTR, né? Deveria funcionar, não. Será muito estranho se funcionar. Deu erro. Tá vendo? Ele não aceita. Não está aceitando. Ele está dizendo, olha, isso aqui são dois ponteiros. Isso aqui não pode fazer, não. Isso é proibido. Aleph pergunta, por que não precisa dizer que n é igual
asterisco NPTR. Não, não é que N é igual a N asterisco PTR. Asterisco NPTR aponta para a mesma posição de memória de N. Né? O contrário, então. NPTR aponta para a mesma região de memória de N. Tá, mas deixa eu voltar aqui para a explicação. Aí, por que usar, né? Uma das coisas que eu já falei é essa, de velocidade de processamento e de pouco consumo de memória. E a outra coisa é a seguinte, na linguagem C, uma função só pode retornar no máximo um valor, né? Uma variável. E em algumas situações a gente precisa alterar mais de uma variável dentro da função. Uma das formas de fazer isso é a gente dar essas variáveis como argumentos na função e passar por referência. E aí as variáveis podem ser alteradas internamente e a gente ter acesso a essa alteração fora, né, várias variáveis, né, que é o que acontece aqui no quadrado por referência, mas a gente poderia colocar várias variáveis, isso equivaleria a função estar processando e retornando várias variáveis. Outras coisas, né, que o ponteiro permite fazer, que a gente não vai ver na aula de hoje, é alocação dinâmica de memória. Você pode pegar um bloco inteiro de memória e alocar dinamicamente, ou seja, dinamicamente quer dizer, você pode aumentar e diminuir a quantidade de memória alocada à medida que o programa é executado. Em tempo de execução, você pode aumentar ou diminuir isso. E outras coisas mais que podem ser mais perigosas, né, dependendo de quem está usando, é passar a função como argumento de função. Isso também é uma coisa muito utilizada. Agora eu lembrei, na aula passada eu tinha esquecido. A gente utiliza muito isso em callback. Callback é justamente você passar uma função como argumento de outra, principalmente no contexto de interface gráfica. Quando a gente está programando interface gráfica com C++, muitas vezes você precisa dar uma função que altera um determinado objeto da interface gráfica dentro de outra função, como argumento de outra função. E é claro que isso também é usado para cracking, para hacking, etc., né, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Vamos seguir. Aí, quando a gente olha para um ponteiro, a gente pode perceber que a gente pode ter, sim, o ponteiro a gente tem o endereço de memória e tem o conteúdo da memória. Mas só que passar por referência, embora seja uma coisa que parece ser boa, né, porque dá velocidade e pouco consumo de memória, isso causa muitos erros, principalmente erros em tempo de execução, que são os mais difíceis de a gente conseguir detectar. Então, para reduzir a possibilidade de erro, muitas vezes a gente usa essa palavra-chave constante, que é const. Cadê? Tá aqui. Essa aqui, ó. Usa essa palavra-chave const, que é para tornar o ponteiro ou o conteúdo constante. Eu vou já entrar nesse detalhe, tá? Deixa eu só mostrar para vocês mais uma forma. Eu posso declarar um string, que é uma cadeia de caracteres, como um array, dessa forma aqui, ó. Uma cadeia de caracteres, um array de caracteres. E quando eu declaro dessa forma, fica subentendido que o último caractere da sequência aqui é contra barra zero, que é para indicar o fim da cadeia de caracteres. Agora, uma coisa que está subentendida aqui no estudo da linguagem C é que um array, quando é um array unidimensional, é passado como argumento de uma função, na verdade, o que está sendo passado aqui na linguagem é um apontador para a primeira posição de memória daquele array. E aí os incrementos que você faz no array são incrementos em blocos de memória que tem um tamanho correspondente ao tipo de dado que aquele array possui. Então, por exemplo, se a gente tem aqui string, é um array de caracteres. Quando eu passo o string aqui, eu tô dando como argumento um apontador, um ponteiro, para a primeira posição de memória.
que essa variável se refere. E lá internamente, quando eu fizer incrementos na string, na função para maiúsculas, eu vou poder, eu incremento em blocos que cabem uma quantidade de bytes correspondente a um char, né, a um caractere. Vamos ver como é que é essa definição aqui. Para maiúsculas, observe. O que eu declarei aqui, no argumento da função para maiúsculas, foi um ponteiro, um apontador para um ponteiro do tipo char, ou seja, um ponteiro que é capaz de guardar informações do tipo char. E esse é um ponteiro não constante para dados não constantes. Isso quer dizer que eu posso tanto alterar o endereço de memória, quanto posso alterar o conteúdo da memória. Né? Aí vamos ver aqui, para maiúsculas. Recebe aqui um apontador do tipo caractere, que ele é um apontador não constante para dados não constantes, ou seja, eu posso alterar tanto o conteúdo quanto o endereço, mas aqui eu vou alterar só o conteúdo para maiúsculas, né, que é essa funçãozinha aqui, que a gente pode usar ela, né, to upper, dando o include desse ctype. Então eu percorro o ponteiro, ó, asterisco SPTR quer dizer o conteúdo, né? Eu percorro o conteúdo de cada posição desse array enquanto eu não chego no contrabarra zero, porque o contrabarra zero vai indicar o fim da string. E altero cada uma dessas posições, passando o conteúdo que está naquela posição para maiúsculas. Então, asterisco SPTR se refere ao caractere específico que está naquela posição de memória. E depois eu incremento a posição de memória, o endereço de memória. Agora, uma coisa interessante aqui é que quando você faz um incremento num apontador, o compilador da linguagem C, ele já entende que o incremento que você está fazendo aqui é um incremento de n bytes, onde essa quantidade de bytes corresponde ao tipo de dado da variável. No caso, o tipo de dado aqui é caractere. Quando eu fizer mais SPTR, ele vai incrementar a memória, o endereço de memória, numa quantidade de bytes que caiba um caractere. E aí ele faz o loop, percorrendo caractere por caractere, e passando cada um desses caracteres para maiúsculo. E a execução disso. A string foi dada essa. Antes, o conteúdo era esse. Então, tá aqui, ó. Antes, entrada. Aí eu dei como entrada esse string em para maiúscula. Depois, o resultado ficou tudo maiúsculo. Então, aqui a gente passou um ponteiro não constante para dados não constantes. Nós podemos ter também outra variação, que é esse imprime caracteres. Muitas vezes, se você deseja passar uma variável por referência para uma função com um único objetivo de ganhar velocidade de processamento e usar pouca memória, ou seja, você não quer modificar o conteúdo da variável dentro da função, você pode declarar essa função, essa variável, como um ponteiro não constante para dados constantes. Isso quer dizer que, embora você possa alterar o endereço para o qual aquele ponteiro aponta, você, quando coloca aqui const na frente do tipo de dado, você não tem permissão de alterar o conteúdo da variável. Então, por isso que a gente diz que é um ponteiro não constante, ou seja, eu posso alterar o endereço de memória, mas os dados são constantes, eu não posso alterar o conteúdo da variável. Porque se o meu objetivo aqui é só imprimir, eu não preciso alterar o conteúdo da variável. Então, para garantir isso, para garantir que não vai haver erro, nenhuma tentativa de alterar o conteúdo, eu coloco const antes do tipo do dado. Aí vamos lá, imprime. Aqui, imprime caracteres. Ó. Um for
Eu não preciso. Aqui é só. Eu estou colocando esse for e esse while dessas maneiras, justamente para vocês perceberem as diversas formas que a gente pode usar, né? Então, não preciso dizer o início, porque o que importa aqui é o critério de incremento e de parada. A parada também vai ser em contra barra zero, porque vai chegar no fim da string. Observe que tem aqui asterisco SPTR, porque está se referindo ao conteúdo. E eu imprimo um caractere de cada vez. Esse porcentagem C se refere a um caractere. E vou incrementando as posições de memória, caractere por caractere, até imprimir toda a string. Outra maneira também de imprimir uma mensagem é usando esse puts, né? Que ele é o put string, né? Executa. Então, aqui, ó, a string é, né? Foi esse imprime caracteres, que já era a string já alterada, né? Para maiúsculas. Então, vamos provocar um erro aqui, por exemplo. Se imprime caractere eu fizer isso aqui, ó, eu tentar fazer isso, SPTR igual a 6, por exemplo. Ou seja, eu estou tentando atribuir o caractere 6 nessa posição do SPTR. Isso aqui deveria já dar um erro de compilação, não era nem para me permitir compilação. Se permitir a compilação, no momento da execução vai dar o erro, porque isso é um ponteiro não constante para dados constantes. Dados constantes quer dizer, eu não tenho permissão de alterar o conteúdo dessa posição de memória. Nossa, não está permitindo salvar, o que é isso? Tá vendo? O compilador já não permite compilar, né? Porque eu estou tentando atribuir um valor para uma variável que é apenas leitura, ou seja, é uma variável que o conteúdo é constante, eu não posso fazer isso. Agora, outra possibilidade, né, além de tornar constante o conteúdo, é tornar constante o próprio ponteiro, né? Quando eu coloco esse const depois do asterisco, eu estou indicando que eu não tenho permissão de alterar o endereço de memória para o qual aquele apontador aponta, né? Então, aqui eu posso ver, ó, PTR1 antes, qual era o conteúdo dele, e depois. Aí aqui eu faço uma tentativa de alterar o endereço de memória para o qual esse apontador está apontando, né? Essa é uma tentativa, por quê? Porque aqui eu estou dizendo que o ponteiro é constante, então isso aqui não deve ser permitido pelo compilador, né? Então tem que dar um erro nessa linha 48, que é justamente a linha 48. Erro. Estou atribuindo um valor para uma variável constante, eu dei apenas leitura, né? Então isso aqui não é permitido. Por quê? Porque eu fixei como constante o endereço do ponteiro. Outra maneira, né, outra coisa também que eu posso fazer é declarar constante tanto o conteúdo quanto o endereço. E aí, quando eu tentar alterar o endereço ou alterar o conteúdo, isso tem que provocar um erro, né? Então, isso aqui é um erro, isso aqui também é erro. PTR2 igual a 5. É isso aqui. Asterisco PTR2 eu me refiro ao conteúdo, PTR2 eu me refiro ao endereço de memória. Tanto aqui quanto na outra, nessa linha de baixo, isso aqui tem que provocar erro. Não, dois erros, um na linha 55 e outro na linha 56, porque não é permitido, porque isso é um ponteiro constante para dados constantes. Então, essa seria a forma mais restritiva, né? Quando você quer passar uma variável por referência para uma função, e você não quer que a função altere nem o endereço de memória apontado pelo aquele ponteiro, nem o conteúdo contido no apontador, né? Então, tanto aqui quanto aqui vai dar erro. Então, recapitulando, a gente tem quatro variações
de permissões de alteração de ponteiros. Nós podemos ter ponteiro não constante para dados não constantes, ponteiro não constante para dados constantes, ponteiro constante para dados não constantes e ponteiro constante para dados constantes. São as quatro variáveis, as quatro possibilidades, né? E aí você vai decidir qual delas você usa dependendo do seu objetivo na linguagem, com a linguagem de programação. Então, um exercício que talvez valha a pena vocês fazerem, né? Eu posso até botar isso na próxima lista de exercícios, se vocês não lembrarem de fazer, é pegar um algoritmo de ordenação, como Bubble Sort, por exemplo, e fazer mais de várias implementações, alterando apenas se você está passando por valor ou por referência, e medindo quanto tempo o algoritmo leva, né? Então, para que isso faça diferença, teria que você usar uma estrutura com muitos dados, né? Milhares de dados, para fazer diferença, a constância. Deixa eu ver aqui uma pergunta de José Gama. Existem ponteiros constantes nativos da linguagem, tipo um ponteiro que eu não posso usar porque você já usa para aguardar algo específico? Existe, né? São definições da linguagem, que geralmente ele usa defines, né? Você declara uma constante global no sistema. Geralmente, constantes desse tipo, se eu não me engano, são o maior número inteiro que você pode declarar numa linguagem C. Isso parece que já é definido como uma constante na linguagem. O menor número possível também, coisas desse tipo. Então, constantes são muito úteis quando você também está usando. Você tem um programa muito grande e tem uma variável que vai ser usada em várias funções diferentes. E essa variável não pode ser alterada, você quer usar o mesmo valor em todas as funções. Aí você pode declarar ela no escopo global como constante, e sempre que precisar você usa. E aí, para garantir que ela não vai ser alterada, você declara ela como constante. Então, o plano para hoje era esse. É claro que a gente não vai conseguir esgotar todo o conteúdo de ponteiros numa aula de 40 minutos ou de uma hora. Então, na próxima aula eu vou continuar um pouco mais, falar um pouco mais de ponteiros, talvez trazer alguns exemplos com arrays e ponteiros, porque como você já viu, existe uma relação muito forte de arrays com ponteiros, né? E talvez falar um pouco de alocação dinâmica de memória. Falando de alocação dinâmica de memória, aí eu acho que a gente já está apto a usar ponteiros bem e seguir adiante com um pouco mais de assunto, talvez cadeias de caracteres e strings na linguagem C. Chegando em cadeias de caracteres e strings, a gente já está praticamente completo com conhecimento até mediano, né? Não é nem básico, não acho que é básico, de linguagem C, e a gente poderia, em termos de quantidade de conteúdo, encerrar a linguagem C e passar para a linguagem C++. Alguma pergunta? Sim, pode fazer, João Gabriel. Eu vou passar ainda o exercício, vou tentar mandar hoje, Aleph. Não, Killian. Vamos tentar mandar hoje esse exercício. João Gabriel está perguntando, como eu limito o número de casas decimais de um float? É asterisco ponto, assim, ó. Vamos supor que você tem float A igual a 5.0007889. Você quer imprimir só até a segunda casa, aí você faz ponto 2F, acho que é isso, ponto 2F. Ah,
E aqui, ó, 501. Entendeu? Ele pegou só as duas primeiras casas e já fez o arredondamento usando. Tá bom? Se você quiser fazer com 4, você põe ponto 4F e assim sucessivamente. Nada. Então, gente, eu vou parar a gravação e